E aí, turma? Nossa aula de hoje vai ser de função afim ou função polinomial do primeiro grau, tá? Vamos ver o que é isso. Então, vamos definir função afim ou polinomial do primeiro grau. Posso falar das duas maneiras, tá? Bom, para fazer isso, vamos começar com uma situação inicial, tá? Uma vendedora de loja, ela recebe um salário fixo de 1.200 e mais uma comissão de 5% sobre o total de vendas em um mês. Quanto ela vai receber ao final de um determinado mês se ela vender R$ 1.000 em mercadoria? Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, eu vou chamar de S aqui o salário dela, tá? E aí? Vamos lá. 5% sobre o total de venda. Se ela vendeu 1.000, eu vou ter 5% vezes 1.000, mais o salário fixo dela, que é R$ 1.200, que não interessa quanto ela vendeu, ela vai receber 1.200. Ora, pessoal, esse 5% bem aqui, ele é a mesma coisa que 5 dividido por 100, tá? Então, eu vou colocar 5%, 5 por 100, vezes o R$ 1.000 mais 1.200. Olha, posso cancelar dois zeros com dois zeros aqui, certo? E aí, 5 vezes 10 vai dar 50, mais 1.200 significa que ela recebeu 1.250. Então, isso aqui é um exemplo clássico de função afim, tá? Bom, eu poderia fazer o salário dela em função de x, pessoal, onde x seria o número de vendas, né? Seria, na verdade, o valor em vendas que ela vendeu lá, que ela conseguiu vender em um mês. Então, como é que seria? 5% vezes x mais R$ 1.200. Seria uma fórmula matemática, tá? O 5% é a mesma coisa que 0,05x. Só relembrando aqui, olha, 5% é a mesma coisa que 5 por 100, que é a mesma coisa que 0,05. Duas casas decimais, dois zeros, tá bom? Se eu tenho dois zeros, eu vou ter duas casas decimais. Se eu tivesse três zeros, eu teria três casas decimais, tá? Então, no lugar do 5%, eu coloquei aqui o 0,05. Ó. E esse x? Esse x seria o valor que ela vendeu em um determinado mês. Ela pode vender 2.000, aí o x vai valer 2.000. Ela pode vender 500, o x vai ser igual a 500. Nesse caso aqui foi 1.000, então eu fiz o x valendo 1.000. Ó. Aqui, ó, coloquei ele aqui, ó, fiz ele valer 1.000. Entenderam? Vamos lá. Então, qual é a definição matemática? Uma função f de reais em reais chama-se função afim quando existem dois números reais a e b, tais que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Então, o a é o cara que acompanha o x. Esse a, ele sempre é um cara que pode variar, né? Ele vai fazer variar. E o b, não, já é um termo fixo, né? Então, olha aqui. O A aqui, olha, a gente chama ele de taxa de variação. E o B a gente chama de coeficiente linear. A gente vai ver mais para frente. Mas nesse caso aqui, esse cara seria o B e esse cara bem aqui seria o A. Então, o A é o cara que acompanha o X e o B é o cara que está isolado, né? O B seria sempre o valor fixo, tá bom? O B é o valor fixo e o a gente chama ele de taxa de variação. Ele vai ser o valor aí que está relacionado com a variação, né, da função afim. Então, vamos seguir. Ó, exemplos de funções afim. Então aqui, ó, só para a gente identificar quem é o A e quem é o B, pessoal. O A, ele é o cara que acompanha o X, olha, é o 2. E o B é o valor fixo, nesse caso aqui é o 3. Letra B, quem é o A? É o cara que acompanha o X. Pessoal, nesse caso aqui, quem acompanha o X é o 1, né? O X ele está sozinho aí, é o 1. E o B seria todo esse cara bem aqui, o sinal entra, tá? O B vai ser o menos 2. Letra C, quem vai ser o A? Esse cara bem aqui agora, olha, é o menos 1, tá? Não é só o menos, é o menos 1, né? O B vai ser o 3, que é o cara que é fixo. Letra D, o A, esse cara bem aqui, olha, 3 sobre 2. E o B? O B, esse cara bem aqui, é o 3. Letra E, quem é o A? O A é o cara que acompanha o X, o 3. E na letra E, pessoal, quem é o B?
O b, no caso aqui, ele é zero, né? Não está vendo ele aparecer aqui. Então, ele é zero. Não é que ele não existe, ele existe, só que ele é igual a zero. Já na letra F acontece o contrário. Cadê o termo do x? Não tem. Então, o a vale zero e o b, que vale 5, que é o termo fixo, né? Ou termo independente, tá? E aí, vamos aprender o que seria o valor de uma função, pessoal. O valor de uma função, olha, primeiro exemplo aqui, olha, eu tenho uma função afim 3x mais 1, tá? Faltou definir o domínio e o contradomínio, vamos supor que é de R em R, tá? Então, a função ela só existe quando eu falo de domínio e contradomínio. Vamos supor que é de R em R, tá? Reais em reais. Então, eu quero saber qual é o valor dessa função quando x é igual a 2. Ora, pessoal, é muito fácil. Eu vou pegar esse x igual a 2, primeiro eu vou substituir ele bem aqui, ó, no lugar do x. Então, o que ele quer achar aqui é o f de 2. No lugar do x, eu estou colocando 2. Isso vai ser igual a 3 vezes, no lugar do x, eu vou colocar de novo 2. Então, é só substituir, tá? 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7. Então, significa que o meu f de 2 é igual a 7. Certo? Segunda questão, calcula o valor de x, de f de x igual a 2x menos 1, para quando x for igual a menos 1. Vamos lá. Então, no lugar do x, eu coloco menos 1. No lugar do x, eu coloco menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1. E aí? Aqui seria uma subtração, né? Na verdade, é uma soma com dois números que têm o mesmo sinal, né? Como os dois têm sinal negativo, a gente soma, 2 mais 1 dá 3 e conserva o sinal, tá bom? Menos 3. Então, significa que o f de menos 1 é igual a menos 3. Terceira questão, calcule o valor de f de x, menos x menos 1, quando x é igual a menos 2. Então, vai ficar f de menos 2, tá? É só substituir menos. E aí, pessoal, tem o menos daqui com o menos daqui. Então, vai aparecer 2 vezes o menos, tá? Menos com menos vai dar mais 2. Menos 1. Aqui, 2 menos 1 vai dar 1. Logo, meu f de menos 2 é igual a 1. Certo? Então, isso aqui é o valor de uma função afim, tá? E a taxa de variação, pessoal? A taxa de variação, eu já adiantei para vocês, né? Que ele é esse A bem aqui. Isso aqui seria a variação, ou taxa de variação, tá? Ele também é chamado, esse termozinho aí, de coeficiente angular, tá? Ele também é chamado de declividade da fundada. A gente vai ver que é uma reta, tá? O gráfico ele é declividade da reta. Então, esse A aí tem vários nomes, tá? O B não, o B a gente chama de coeficiente linear, ou a gente pode chamar também de termo independente, tá? Só para vocês irem se acostumando. Mas o fato é que esse A tem uma fórmulazinha para encontrar ele, tá? Então, vamos tomar dois valores genéricos, x1 e x2. Então, eu vou pegar esse x1 e vou jogar aqui dentro e aqui. E vou pegar o x2 e vou fazer a mesma coisa. Vou jogar aqui e vou jogar aqui. Então, olha lá. Substituindo, f de x1 vai ser ax1 mais b, f de x2 vai ser ax2 mais b. Agora eu vou pegar esse cara de cima e subtrair com o de baixo, f de x1 menos f de x2, igual, vou pegar esse cara aqui e subtrair desse, ax1 mais b menos ax2 mais b. Abre parênteses aqui, tá? E vamos fazer a continha, né? Esse cara aqui vai ficar menos ax2 menos b, tá? Esse mais b posso cancelar com esse menos b. Então, vai ficar ax1 menos ax2. O A eu vou colocar em evidência, tá? Eu vou multiplicar ele, eu vou abrir um parênteses, x1 menos x2. Ó, observa, quando eu multiplicar ax1, eu tenho esse cara. Quando eu multiplico A vezes x2, eu tenho esse cara. Então, eu só fiz um processo inverso. Isso se chama colocar em evidência, tá bom? E aí, olha, esse cara não está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, f de x1 menos f de x2 dividido por x1 menos x2 é igual a A, né? Só ajeitando, né? Vou colocar o A do lado esquerdo, que fica mais bonitinho. Ele é igual a f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2. Ah, pessoal, um detalhe, tá? Esse f de x da função, se a gente for levar lá para o plano cartesiano, tá? A gente pode chamar de y, tá? É a mesma coisa
Se eu chamar y ou se eu chamar f de x. E aqui é o x. Por que que a gente leva para o plano cartesiano? Porque daqui a pouco a gente vai estudar o gráfico, tá? E aqui eu tenho, professor, é x1 menos x2, não pode ser x2 menos x1? Pode, olha aqui, ó, x2 menos x1. Só que se eu fizer f de x2 menos f de x1 em cima, eu tenho que fazer também o x2 menos x1 embaixo, tá bom? Então ele aqui é uma variação, tá? Se eu entender esse y como sendo f de x, eu posso entender essa fórmula como sendo uma variação de y, ou seja, um y2 menos um y1 ou um y1 menos um y2, tá? Dividido por uma variação do x. Então, você pode pensar nessa fórmula também, tá? Variação de y sobre a variação de x. Então, exercício, né? Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo x o número de unidades produzidas. Então, ele quer que tu determine a lei da função afim que fornece o custo total de x peças. Então, vamos lembrar. Ele quer o custo, né? Eu vou chamar de C, tá? Não vou chamar de Y. Ele quer o custo em função do número x de peças. Bom, qual é o custo variável? O variável é 50 centavos. Então, eu já sei que esse cara aqui, ele é o A, porque o A, ele varia, tá? Então, vai ser 0,5x, onde x é o número de unidades produzidas, mais o custo fixo. O custo fixo não é 8? Então, mais 8, tá bom? Então, esse cara bem aqui seria o nosso A e esse cara bem aqui seria o nosso B, né? Então, essa é a lei da função que ele queria. O custo total em função de x peças. E aí ele quer a letra B, calcula o custo de 100 peças. Então, se ele quer 100 peças e o número de peças eu já sei que é o x, eu quero achar agora o C, no lugar do x eu vou colocar o 100. Eu quero achar o C de 100, o custo de 100 peças. Vai ser 0,5 vezes 100 mais 8. 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido... Tem uma casa decimal, vai ter só um zero. Tá? Vezes 100 mais 8. Então, eu posso cancelar um zero desse com um zero desse. 5 vezes 10 dá 50. Mais 8 vai dar 58 reais, né? A resposta é 58 reais. Vai ser o custo para fabricar 100 peças, certo? Outro exercício aqui, olha, um proprietário de uma fábrica de chinelos verificou que quando se produziam 600 pares de chinelos por mês, o custo total da empresa era 14 mil reais. E quando se produziam 900 pares, o custo era de 15.800. Ele quer de novo, uma função, né, que relaciona o custo e o número de chinelos. Essa aqui já é mais difícil. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Bom, o que eu sei de cara? Eu sei que é uma função afim, então ela tem essa cara bem aqui, olha. Ela é do tipo cx igual a x mais b, né? Porque aqui é em relação a x também. Então, eu tenho que achar o a e o b. Então, vamos usar os dados, né? Ele fala aqui, primeiro, 600 pares, o x é a quantidade de pares, né? Eu vou ter um c de 600 igual a vezes 600 mais b. E isso aqui é igual a quanto? 14 mil reais, né? Eu sei que isso aqui é igual a 14 mil reais. E eu sei que o C de 900, ele é igual a 15.800, né? Então, se eu colocar no lugar do X o 900, eu vou ter um custo total de 15.800 reais. E aí, pessoal, a gente vai ter que fazer um sistema. Lembra como é que faz sistema? Vamos revisar agora. A vezes 600 eu vou ajeitar aqui, né? Eu vou colocar 600A, que fica mais bacana, mais B igual a 14 mil. E aqui eu vou colocar 900A mais B, né? A vezes 900, estou ajeitando, tá? Igual a 15.800 reais. Legal, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui uma equação 1 e eu tenho aqui uma equação 2. Eu vou subtrair a equação 2 da equação 1. Por quê? Porque aqui eu tenho duas equações e tenho duas variáveis. Tenho a variável A e tenho a variável B. Eu preciso sumir com uma dessas variáveis para poder achar a outra. Então, quando eu subtrair o 2 do 1, o que vai acontecer aqui? Ó? 900A mais B
eu vou subtrair de 600A mais B, o 2 menos o 1, tá? Eu vou subtrair logo tudo, tá? Se aqui é tudo positivo em cima, vai ficar tudo negativo, né? E aqui vai ficar 15.800 menos 14.000. Então, 900A menos 600A vai dar 300A. Aqui o mais B com esse menos B cancela. Era isso que eu queria. Era tudo que eu queria, na verdade. Então, em cima, 15.800 menos 14.000 vai dar quanto? 1.800, né? Então, o A vai ser 1.800 dividido. Se esse cara está multiplicando, ele passa dividindo para o outro lado. E aí eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. 18 dividido por 3 vai dar 6. Olha que beleza, já achei o meu A. Falta achar só o B agora. Vamos achar o B agora. O A já sei que vale 6. Bom, para achar o B eu posso pegar a equação 1 aqui. Ó. Vamos pegar a equação 1. Ela não é 600A mais B igual a 14.000? Então, no lugar do A, eu já sei que ele vale 6, né? Mais B igual a 14.000. 600 vezes 6, 6 vezes 6 dá 36. Só acrescenta aqui os dois zeros, tá? Vamos lá, vamos fazer conta, pessoal. O B, esse cara está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, tá? Então vai ficar 14.000 menos 13.600. Quanto vai dar o meu B, pessoal? O meu B vai dar 10.400, né? 10.400. Então, qual vai ser o C em função do X? O meu CX, ele vai dar igual a vezes X. O A eu já sei que é 6, 6 vezes X, mais o B que eu já sei que vale 10.400. Entenderam? Então, quando eu fizer o X valer 600, vai ficar 6 vezes 600, vai dar 13.600. 13.600 mais 10.400, eu vou chegar no 14.000. Quando eu fizer o X valer 900, vai ficar 6 vezes 900, vai dar 5.400. 5.400 mais 10.400 vai dar 15.800, tá bom? Então, esse cara aqui com certeza representa o meu custo. Se a capacidade máxima de produção da empresa é de 1.200 chinelos por mês, qual é o valor do custo máximo mensal? Bom, ele está falando que a capacidade máxima é de 1.200. Então, o meu custo mensal, eu já sei que vale 6x mais 14.000. Se o meu x máximo é de 1.200, em um mês, é só a gente substituir ele, tá bom? É só substituir. Agora eu vou fazer, na verdade, eu estou achando aqui o C de 1.200. Eu estou só substituindo. 6 vezes 1.200 vai dar quanto? 7.200, né? Mais 14.000. E aí é só somar, pessoal. O meu custo máximo vai ser quanto? 21.200, tá? Esse aqui vai ser o meu custo máximo, tá bom? R$ 21.200. Que está relacionado com a capacidade máxima de chinelos. Que beleza, não? Vamos ver mais um exemplo de função afim. Esse aqui, pessoal, é um exemplo bem do cotidiano, tá? Então, uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções. Então, o plano A, mensalidade de R$300, e aí a consulta dela está incluída na mensalidade, né? Ou seja, toda vez que ela consulta, ela não paga nada. E o plano B é o plano chamado de coparticipativo. A mensalidade é 200 e a consulta é R$20. Então, o que acontece? No coparticipativo, você paga menos todo mês, mas toda vez que você consulta, você paga mais um valor. E aí eu vou contar o meu exemplo, né? Eu cheguei a fazer um plano de saúde que era parecido com o plano A. E aí eu pagava um valor todo mês, que era um valor alto, mas eu praticamente não usava o plano. Eu passei um ano inteiro sem usar o plano, acho que uma ou duas consultas no máximo. E aí eu percebi que o coparticipativo, para mim, ele era melhor. Por quê? Porque quando eu fiz o coparticipativo, a mensalidade ela caiu pela metade. E aí, como eu quase não uso, tudo bem que quando eu vou fazer uma consulta, eu pago lá R$15, R$10, mas é um valor muito baixo. Então, como ele caiu pela metade, o coparticipativo, para mim, foi muito melhor. Ou seja, eu passei um ano patetando, pagando mais caro. Então, isso aí é uma questão de tu sentar uma hora e analisar. Será que eu estou pagando mais caro? É o que a gente vai ver agora. Na letra A, então, ele quer a lei da função que corresponde a cada plano. Então, vamos lá.
Vamos ver se dá para fazer aqui embaixo. Letra A. Plano A. Qual que seria o plano A? Vou chamar aqui... Aqui o plano A é fácil, né? Eu vou chamar Vou chamar de A. Vou chamar de A de X, onde X é o número de consultas, tá? Onde X é o número de consultas. Opa. Vamos voltar aqui. Plano A, onde X seria o número de consultas. Vou colocar aqui X, número de consultas, tá? Então, o A de X. Bom, o ato só paga R$300. Observa, pessoal, que ele só tem um valor fixo, ele não varia. Então, é A de X igual a 300. É simples assim, é direto, tá? Isso aqui é o plano A. Já o plano B, eu vou chamar já de B. Vou chamar de B de X. Aqui, a gente já tem, cada consulta custa R$20. Então, vai ser 20 vezes o número de consultas, mais R$200, que é a parte fixa, tá bom? Então, esse aqui vai ser o plano B. Então, essa aqui é a letra A. Letra B. A taxa de variação. Como isso poderia ser interpretado? Pessoal, a taxa de variação no plano A é zero. Porque não varia com o número de consultas. Então, vou colocar aqui. O A seria zero, taxa de variação. Já no plano B, a gente tem taxa de variação, né? O A seria esse cara bem aqui, olha. É o cara que acompanha o X, seria 20. Significa o quê? Se eu tenho 20 e aqui eu tenho 0, significa que aqui, e quanto mais consultas eu tiver, não quer dizer nada. Aqui sim. Se eu tiver muita consulta, esse A aqui vai fazer aumentar o valor da minha função. Essa aqui é a interpretação, tá? E a letra C, pessoal. Finalmente a letra C. Em que condições é possível afirmar que o plano A é mais econômico que o plano B? O plano B é mais econômico ou os dois planos são equivalentes? Aí é o que eu estava falando para vocês, né? Observa bem. Se eu tiver 5 consultas no mês, vamos olhar aqui o plano B. O que vai acontecer com ele? É 20x mais 200. Se eu tiver 5 consultas, pessoal, o que vai acontecer aqui? 5 vezes 20 vai dar 100. Mais 200 vai dar 300. Então, com 5 consultas, eu vou me igualar ao plano A. Tá bom? Bom, eu não fiz matematicamente, né? Porque aqui ficou fácil. Mas matematicamente, como é que eu faria para encontrar isso? Eu pego a função do plano B e igualo a função do plano A, né? Se eu fizesse assim, olha, eu acharia aí esse 5, né? Seria o momento, esse 2 está positivo, ele vai passar negativo. Vai ficar 300 menos 200, 100. E isso aqui vai me dar x igual a 100 dividido por 20, né? O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Corta um 0, 10 dividido por 2, 5. Está aqui, ó, encontraria esse 5 aqui. Ó. Então, para x igual a 5, eu tenho dois planos equivalentes, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho planos equivalentes, tá? Bom, e se o número de consultas for maior do que 5, o que vai acontecer, pessoal? Como esse cara aqui aumenta o valor dele enquanto mais consultas tiver, se o x for maior que 5, o plano A vai ser mais econômico. O A vai ser mais econômico. O B vai sair mais caro, pessoal. E se o x for menor que 5? Bom, se o x for menor que 5, né? Vamos supor que o cara consultou duas vezes. 2 vezes 20, 40. 200 mais 40, 240. Aí o plano B vai ser mais econômico, né? O plano A é 300. Então, aqui, o B vai ser mais econômico, tá? Só uma questão de interpretar, tá? Isso aqui é um exemplo bem do nosso cotidiano, podem acreditar. Isso aqui acontece. Então, zero ou raiz da função afim. O que seria o zero ou raiz da função afim, pessoal? Vamos lá. F de x igual a x mais b, já sei que a minha função afim tem essa cara, né? A raiz é o valor de x quando o f de x é igual a zero. A gente chama de zero ou raiz, tá bom? Então, aqui eu já vou adiantar para vocês, pessoal, não tem mais jeito. O gráfico da função afim é uma reta, tá? E aí vamos treinar logo. Como é que a gente acha? Como é que a gente constrói uma reta? Vamos lá.
Primeiro, eu vou fazer o x valer zero. Eu vou construir uma tabela onde eu vou colocar aqui o x, tá? E vou colocar aqui o y ou o f de x, né? Que é tudo a mesma coisa, tá? E aí vou colocar 0 e 0. Eu vou colocar o 0 no x e vou colocar o 0 no y, né? Ou no f de x, tá? E aí eu quero achar dois pontos, pessoal. Para construir uma reta, basta eu achar dois pontos. Por dois pontos, a gente sabe que passa uma única reta. Eu não consigo traçar 3, 4, duas retas diferentes. É uma única reta. Então, se eu achar dois pontos, eu posso esboçar o meu gráfico da reta, tá? Então, primeiro aqui, olha, se eu fizer o x igual a zero e substituir ele nessa função bem aqui, tá? O que vai acontecer? Qual o f de x? Vamos lá. Aqui, ó, no lugar do x, eu coloquei 0, vai ficar f de 0 igual a vezes 0 mais b, né? A vezes 0 vai dar 0, vai sobrar só o b, significa que o f de 0 é igual a b. Então, para esse 0 bem aqui, eu tenho que ter um b bem aqui. Está aqui o b, olha. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aqui o f de x igual a 0 e vou querer saber quem é o x, ou seja, eu quero saber quem é a raiz, olha. Quando o f de x é igual a 0, eu vou ter a raiz, tá? Então, se eu fizer o f de x igual a 0, eu vou ter bem aqui a raiz. Substituindo f de x igual a 0, ó, agora no lugar do f de x eu vou botar o 0. 0 igual a x mais b, tá? O b está positivo, ele vai passar negativo. Então vai ficar ax igual a menos b. E aí eu vou adiantar aqui que eu só inverti, tá? Em vez do a ficar na direita e o b na esquerda, eu coloquei o a na esquerda e o b na direita, tá? Que é tudo a mesma coisa. O a está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, vai ficar menos b sobre a. Então esse cara aqui é a raiz de toda e qualquer função afim, tá? Então vamos construir o gráfico. A gente monta o plano cartesiano, tá? Aqui o eixo x e aqui o eixo y, que é a mesma coisa que f de x. Então vou marcar os pontos, pessoal. Vou marcar aqui, olha, o x igual a menos b sobre a, tá aqui ele, ó, menos b sobre a. Eu marquei aqui, pessoal, mas ele poderia estar aqui, tá? Eu não sei qual é o sinal desse b. Ele poderia estar aqui tranquilamente, tá? Aqui é só para exemplificar. E vou marcar aqui o meu outro ponto, né? Não achei aqui o f de 0 igual a b? O f de 0 é a mesma coisa que o y. Então, vou marcar o b aqui. Como eu achei esses dois pontos, eu só traço uma reta passando por eles. Pronto, esbocei o meu gráfico. Qual é o detalhe importante aqui, pessoal? Esse b é o valor onde a reta corta o eixo do y, tá? Então, para construir um gráfico, eu já sei que esse cara aqui é o b, e esse aqui vai ser o menos b sobre a, que vai ser a minha raiz. Bora treinar isso aí? Vamos treinar? Esboça o gráfico da função f de reais em reais, tal que f de x é igual a menos 2x mais 1, né? Pessoal, quem é o b? O b é esse cara. Então, eu já sei que a reta vai passar, um dos pontos da reta vai ser o 1. E a raiz? Como é que eu faço para achar a raiz? Bom, eu poderia usar a fórmula menos b sobre a, né? O a é igual a menos 2 e o b é igual a 1. Posso fazer menos b sobre a, olha. Menos 1 sobre o a, que é menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, vai dar meio. Vou marcar o meio, né? E vou traçar a reta, tá? Pronto, esbocei meu gráfico. Outra forma de fazer isso aqui, se eu não quiser gravar essa fórmula da raiz, basta eu fazer o meu f de x igual a 0. Então, aqui, ó, não é menos 2x mais 1 igual a 0. Vai ficar menos 2x. O 1 passa para o outro lado negativo, né? Como eu não gosto de número negativo dos dois lados, eu posso multiplicar por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 2x vai ficar positivo. Menos 1 com menos 1 vai ficar positivo. O x está multiplicando, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, está aqui, ó, x igual a meio, sem fórmula, tá? Basta eu pegar esse cara aqui todinho e igualar ele a 0. Eu vou achar o x. E esse x, não se esqueçam, esse cara é a raiz da função afim, tá? Não se esqueçam, raiz da função afim. Certo? Vamos seguir. Então, o gráfico da função afim, tá? Tem casos particulares, tá? O que vai acontecer quando a for igual a 0? Quando a for igual a 0, a vezes x vai dar 0. 0 vezes qualquer número vai dar 0. Então, vai sobrar só o b. Então, o caso aqui, ó, f de x igual a 3. Te lembra que o f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que y igual a 3. Como é que eu faço o gráfico? Eu vou lá e marco no y igual a 3, tá? Que é o eixo y aqui, e traço uma reta paralela, tá? Ao eixo x. Pronto.
Outro exemplo, f de x igual a menos 2. Marco menos 2, tá? Lembra que esse cara aqui, que esse f aqui é y, então eu vou marcar no eixo do y, não vou marcar no eixo do x, e traço a reta. Muito simples, pessoal. Outro caso, quando a é igual a 1 e o f de x é igual a 0. O que vai acontecer? Bom, esse cara aqui vai dar x, né? Porque o a é igual a 1. 1 vezes x vai dar x. E o f de x é igual a 0, né? Esse cara aqui é igual a 0. Tá? Então vai ter alguma coisa assim, tá? Esse b, se eu passar para o outro lado, eu vou ter x igual a menos b. Então eu vou ter, na verdade, uma função, só que em vez de ter o y, eu vou ter o x, tá? Uma função com o x aqui, olha. Negócio meio esquisito, mas é parecido com o exemplo anterior. Se eu tenho x igual a 3, eu marco no eixo x o 3 e traço uma reta paralela ao eixo y. Outro exemplo, x igual a menos 2. Não é o x que é menos 2? É só marcar no eixo x, pessoal. Não tem mistério. O menos 2 e traço a reta paralela ao eixo y. Pronto, esse é o gráfico. E acho que aqui é o último caso, tá? Quando b igual a 0. Quando b igual a 0, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser 0. Eu vou ter um gráfico desse tipo. Y igual a 3x, um exemplo aqui. Aí a gente pode marcar uns pontos, olha. Quando x é igual a 0, meu y vai ser 3 vezes 0, que vai ser 0. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o x igual a 0, o y igual a 0. Eu vou ter esse ponto aqui, ó. Sempre vou ter a origem. Nesse caso, eu sempre vou ter o ponto da origem, tá? Aí eu peguei mais dois pontos aqui, ó. Peguei o x igual a 1. X igual a 1, eu vou ter 3 vezes 1 igual a 3. Então, aqui o x é 1, né? Coordenada aqui, e o x é 3. Então, eu vou ter o ponto 1 e 3 aqui, ó. Aqui, ó, 1 e o 3. E eu peguei mais um ponto aqui, o x menos 1, o y vai ser 3 vezes menos 1, que vai ser menos 3. Então, isso aqui vai me gerar o ponto 1 e menos 3. Está aqui ele, ó. Aqui ele, ó. E aí, pessoal, é só traçar a reta agora, passando por esses três pontos. Então, sempre que eu tiver uma função sem o termo fixo, eu sei que essa função ela vai atravessar na origem, tá bom? Ela vai ser mais ou menos inclinada dependendo da taxa de variação, tá? Então, como é que eu encontro agora o contrário? Eu tenho um gráfico e eu quero encontrar a lei da função afim. Como é que eu faço isso? Encontro a equação da reta que representa o gráfico abaixo. Ó, eu já sei que a função afim ela é do tipo ax mais b. Eu já sei também que é uma função afim porque é uma reta, tá? Sempre que for uma reta, ela vai ser desse tipo aqui. Então, eu tenho que achar o a e tenho que achar o b. Pessoal, o b está muito fácil de achar. Quem é o b, pessoal? O b é o ponto onde a reta corta o eixo do y, ou seja, esse cara bem aqui é o b, é o menos 1. Falta só achar o a. Bom, esse ponto b aqui, olha, ele é o menos 1 e tem o y, é o 2, né? É o menos 1 e o 2, tá? Então, eu já sei que o ponto b, menos 1 e o 2, ele passa por essa reta. Então, eu posso simplesmente jogar ele aqui dentro, tá? Por quê? O que eu tenho aqui? No lugar do f de x, eu vou colocar o y, tá? Só para a gente enxergar melhor. Isso aqui é a x menos 1. Esse 2 é o y e esse x é o menos 1. Se esse ponto está dentro da reta, eu posso pegar ele e jogar bem aqui. Eu vou pegar o x e jogar aqui no lugar desse x, e eu vou pegar esse y e jogar bem aqui. Então, o que eu vou ter? No lugar do y, eu vou colocar esse 2 aqui, ó, que é do ponto. E no lugar desse x, eu vou colocar o menos 1. Então, eu vou ter 2 igual a vezes menos 1 dá menos a, né? Menos 1. O a está negativo, ele vai passar para lá positivo, tá? Vai ficar a, né? Ou mais a. E o 2 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, né? Vai ficar menos 3. Então, o a vai ser menos 3. Bom, dito isso, já posso encontrar, né, a equação da minha reta, né? Ou da minha função, tá? Então, meu f de x vai ser quem? O a, cadê o a, pessoal? Está aqui, ó. O a vale menos 3. Vai ser menos 3x mais o b. Cadê meu b? Menos 1, né? Está aqui, já está aqui, olha. Menos 1. Então, f de x vai ser menos 3x menos 1, tá? Então, isso aqui é uma reta
onde o gráfico dela é menos 3x menos 1. A lei da função afim desse gráfico é menos 3x menos 1. Ou posso colocar o y, ou posso colocar o f, tá? De x. Certo? Vamos lá. Então, exercício aqui, ó. Em uma licitação para pavimentação de uma estrada, duas empresas ofereceram condições similares, tá? Embora com valores diferentes. Cada uma delas cobrava um valor fixo. Pessoal, o valor fixo é o B, tá? Então, ele quer saber, aí ele faz a relação entre o custo da obra e o número de quilômetros, tá? Então, o que acontece aqui? O custo está aqui, ó, é o Y. E o número de quilômetros pavimentados é o X, tá? Ele quer que tu associe a cada reta, aqui a gente tem duas retas, a empresa correspondente, tá? Então vamos fazer aqui, ó, essa primeira bem aqui, olha. Se eu passar esse menos Y para o outro lado, ele vai ficar positivo, tá? Vai ficar 5.000x mais 400.000 igual a Y, tá? Eu prefiro colocar o Y na esquerda que fica melhor. 5.000x, só estou ajeitando, tá? Mais 400.000. E vamos fazer isso aqui agora. Mesma coisa, tá? Vou passar o y para o outro lado, vai ficar 6.000x mais 240.000. Legal. E agora, pessoal? Essa primeira aqui é empresa 1 ou empresa 2? Olha, te lembra que esse cara bem aqui é o valor fixo, ele é o B, tá? Só que eu tenho 240 e eu tenho 400. Ó, obviamente que esse aqui é o 240.000, né? Ele está abaixo aqui no eixo Y. E esse aqui só pode ser o 400.000. Então, matei, olha, o 240.000 que está aqui embaixo, ele é a empresa 1. Então, esse cara aqui é a empresa 1. E o 400.000 que está lá em cima, que é o de verdinho aqui, né? É a empresa 2. Pronto. Só olhando aqui sem fazer conta, tá? Qual a letra B? Qual é o valor fixo cobrado por cada uma das empresas? Está de brincadeira, né, pessoal? O valor fixo cobrado por cada uma. O valor fixo, a empresa 1, eu já sei que é 240.000. E a empresa 2, eu já sei que o valor fixo é 400.000, tá? Significa o quê? Significa que se tu contratar essa empresa, por mais que tu não pavimente nenhum quilômetro rodado, só dela ir lá, a empresa 1 já vai te cobrar 240.000 reais. E a empresa 2, mesmo que ela não pavimente nenhum quilômetro, ela já vai te cobrar 400.000. Esse valor é fixo. Ela não depende, tá, do número de quilômetros pavimentados. Certo? Vamos fazer o último exemplo aqui, pessoal. O último exercício, tá? O gráfico abaixo mostra a relação entre a massa e o volume de um certo óleo. Legal. Qual é o coeficiente angular de R? Qual a lei da função que relaciona MV e qual a densidade do óleo? Ih, complicou agora, né? Qual vai ser o coeficiente angular? Pessoal, lembra que eu falei daquela fórmula lá, que ela pode ser a variação do Y menos a variação do X? A gente pode fazer isso aqui, ó. Ó, esse ponto aqui, o X vale 20. E o Y vale 18. Esse ponto aqui está dentro da reta. Esse ponto aqui, o meu X vale 10 e o meu Y vale 9. Então, detalhe, tá, pessoal? Na verdade, aqui o X ele chama de V, tá? E o Y ele chama de M. Então, eu posso fazer a variação, tá? Eu posso fazer esse cara aqui menos esse, dividido pela variação do x. Esse aqui menos esse. Tá? Aí eu posso encontrar o meu coeficiente angular facilmente. 18 menos 9 dá 9. 20 menos 10 dá 10. Tá? 9 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,9. Então, esse cara aqui é o coeficiente angular dessa reta, 0,9. Qual a lei da função que relaciona M e V? Ó, pessoal, vamos lá. Vamos lembrar aqui, tá? O que eu falei para vocês? Quando a reta corta na origem, tá? No zero aqui, ó, a gente tem uma função afim desse tipo aqui, olha, ax mais b, normalmente. Só que o b é onde corta o eixo do y, não está cortando no zero, então o b vai valer zero. Foi o que eu mostrei para vocês lá naqueles casos particulares, né? O b vai ser zero. E o a eu já achei, o a é 0,9, tá? Aí a gente só troca, tá? Porque o y, na verdade, ele chama de v, tá?
E o x, desculpa pessoal, desculpa. Isso aqui está errado. O y, na verdade, é o m, tá? É o m. E o x, na verdade, ele chama de v, né? Então, é m igual a 0,9v, tá? Essa aqui seria a letra B, tá? M igual a 0,9v. Qual é a densidade do óleo? Aí vamos lembrar um pouquinho lá de química, né? Se eu pegar esse V aqui que está dividindo, tá? Desculpa, que está multiplicando e passar ele dividindo, eu vou ter M sobre V, né? Esse M sobre V é o que ele chama de densidade, né? Massa sobre volume, tá? E aí, nesse caso aqui, ela vai ser exatamente igual ao coeficiente angular, tá? Bom, essa questão da função afim de reta, ela é muito importante vocês entenderem, porque vocês estudam muito isso, esses gráficos em física, estuda muito em química, estuda até em biologia. Então isso aí não é à toa que a matemática é a base. Se entender isso aqui, tu vai entender lá a parte da física que estuda isso, vai entender a química e vai entender a biologia. Então isso cai em tudo quanto é lugar, certo?